padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra do exército. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante, nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida à escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Amado irmão, amada irmã, a ele, porém, ninguém o viu. Nós somos chamados a ver e crer. Ver a ele, que se faz presente de muitas maneiras nas circunstâncias de nossas vidas, se manifesta a nós, sobretudo, pela graça da fé e pela experiência bonita de escutar a sua palavra, nos deixando tocar por ela, que nos faz experimentar a força de sua presença amorosa. Este é o grande desafio que neste tempo pascal somos chamados a vivenciar, nos educando para essa capacidade de ver. O Senhor ajuda os discípulos que estavam desolados, sem compreender, pois sem compreender é impossível viver a alegria e o encantamento e ter a força para continuar o caminho. Por isso Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E então Jesus, começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Foi interessante porque ao chegarem perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. E eles então insistiram com Jesus: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." É preciso pedir essa graça. É preciso multiplicar dentro do coração de cada um de nós esse desejo e dizer: "Fica conosco." Pois Jesus entrou e ficou com eles. Sentado à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus ao partir do pão.
Por isso a nossa igreja é uma igreja marcadamente eucarística, é a igreja do pão repartido, é a igreja da partilha, gerando em nós o compromisso da solidariedade, nos fazendo ver Cristo, sobretudo nos pobres e nos sofredores. Foi então quando um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, as Escrituras? Naquela mesma hora se levantaram, foram para Jerusalém encontrar os 11 que estavam reunidos e confirmaram os 11. Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Os dois contaram tudo o que tinha acontecido, como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Meu irmão, minha irmã, partir o pão, ser solidário, é um caminho fecundo e importante na nossa fraternidade, na nossa irmandade, para vermos Jesus e experimentarmos a força de sua presença. Lembro aqui, compartilho de uma homilia de um autor antigo, uma homilia pascal, para nos lembrar que a felicidade da salvação que recuperamos, assim como a morte entrou por Cristo, ela foi restituída como salvação. Ora, nós somos chamados, portanto, a viver esta certeza, a experimentar esta verdade e a pautar a nossa vida nesta esperança. Meu irmão, minha irmã, Ele caminha conosco, se aproxima de nós, que o nosso coração arda e nós possamos dizer a Ele: fica conosco, Senhor. Um desejo multiplicado de encontro e de presença, gerando amor e fazendo brotar em nossos corações o encantamento indispensável para que possamos olhar a cada irmão com reverência e com nobreza e, sobretudo, participar da reconstrução da nossa sociedade, pautando o seu caminho na solidariedade, na justiça, na verdade e no amor. É esse o grande testemunho que nós somos chamados a dar, nascido da alegria e da força da presença amorosa de Cristo ressuscitado no meio de nós. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas súplicas e preces, recordando-nos dos pobres, dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que sabemos precisam de nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina,
a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa Igreja e nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém.